Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6. Leia comigo em voz alta. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó Pai, eis aqui a tua palavra, e agora nós queremos luz, luz e luz do teu Espírito sobre a nossa mente, para nós discernirmos a tua palavra para nós hoje. Nós pedimos em teu nome. Amém. Podem sentar-se. Há cerca de um mês atrás, um mês e meio mais ou menos, eu fui apresentado a um indivíduo que é uma espécie de personagem nacional, bastante conhecido na área de trabalho dele. Ele é um psicanalista bastante famoso no país, o Eduardo Mascarenhas. E ele queria conversar comigo, marcamos um jantar, vamos conversar. E durante o almoço, ou o jantar mais precisamente, nós conversamos bastante sobre Jesus. Ele iniciou com um outro assunto, eu respondi aquele, puxei o assunto para minha praia, e a gente conversou bastante sobre Jesus. Depois eu ia pregar num centro de convenções na frente do restaurante, e ele perguntou onde é que eu estava indo, já 8 horas da noite, quando eu levantei e falei: bom, agora eu tenho um outro compromisso. Falei: eu vou atravessar essa rua, vou entrar naquele centro de convenções e vou pregar ali. Ele disse: eu posso vir junto? Eu falei: vem, é um prazer. E o coloquei sentado assim na primeira fileira, ele ouviu a palavra e depois me telefonou, conversou muito sobre Jesus. Depois eu viajei para fora do país, voltei 15 dias depois, tinha um recado que ele queria almoçar comigo, veio à minha casa, conversa longa sobre Jesus. E aí, numa dessas conversas aí, eu acho que especialmente na última, ele soltou alguma coisa que eu achei muito interessante sobre a simplicidade profunda do Evangelho. Então ele disse: o que me impressiona nesses papos aqui da gente é essa coisa que é simples e profundíssima do Evangelho. Cada frase, cada afirmação, cada declaração, cada mandamento, ainda que elaborados de maneira muito simples, mas eles vão fundo, eles chegam ao cerne da questão, chegam ao âmago das coisas. E eu pessoalmente acredito que ele percebeu a essência da coisa toda. Que o Evangelho, e não só o Evangelho, a palavra de Deus, que é Evangelho como um todo, porque ela é uma grande boa nova, é simples e profunda. Esse texto que nós lemos hoje aqui é um desses que mostra a simplicidade profunda da palavra de Deus. Nós temos o profeta Jeremias vivendo uma situação que o doloria. Ele olhava para o povo dele, o povo de Israel, e ele percebia que o povo tinha se arrebentado, tinha se esfarelado no caminho. Se deprimiu profundamente o profeta. Não conseguia ver muita saída para o povo. Parecia que um projeto original de Deus para o povo de Israel fracassara. Que aquilo que Deus prometera na sua palavra, que faria na vida daquele povo, não dera certo. Porque de alguma forma houve uma perversão do projeto. Houve uma deformação. As coisas se tornaram diferentes. E ele está vivendo uma crise pessoal em relação a isso. Até que Deus fala com ele uma manhã e diz: Jeremias,
Eu quero que você saia de casa e eu quero que você vá até a casa do oleiro. Especialmente na região sul de Israel, havia e ainda hoje há muitos oleiros. Uma cidade como Hebrom, ao sul da Judéia, é uma cidade onde os oleiros são aqueles que produzem a economia básica da cidade até hoje. E Jeremias foi àquele lugar onde vasos estavam sendo feitos. Ele viu o oleiro ali, com a sua grande roda de madeira. Ele pedalava aqui embaixo e a roda girava aqui em cima. Não havia, obviamente, motores naquele tempo para fazer isso girar automaticamente. Era na base da pedalagem. E ele pegava aquele bolão de massa, jogava em cima, barro puro, ia jogando água e pedalando, aquela coisa molhada, e ele aqui vai pegando. Eu não sei quantos já viram um oleiro fazer um vaso. Alguém aqui já viu um oleiro fazer um vaso? Chega a ser uma coisa linda, surpreendente, quando de repente aquela massa vai e ele pedala, de repente ele dá uma espremidinha assim, você vê o barro crescer. Aí ele de novo vai, de repente ele dá uns toques, as formas vão surgindo. E você vai vendo aquela coisa crescer diante de você, o nada aparecer, parece a criação no princípio. Quando Deus, que é o supremo oleiro, do barro da terra, soprou, depois de fazer a forma, e os seres humanos se levantaram como almas viventes. Quando Jeremias chegou ali, que ele viu aquele espetáculo, Deus falou com ele. O oleiro não sabia o que estava acontecendo. O oleiro talvez estivesse até intrigado com a presença daquele observador estranho ali, olhando. O senhor quer comprar alguma coisa, seu Jeremias? Não, obrigado. Esse aqui é mais barato. Ele, não, eu só quero dar uma olhada. E ele está ali vendo. O vaso começa a surgir. Aí ele fica alegre com a criação, está surgindo, tomando forma. De repente o oleiro pega aqui no barro e o barro tem pouca consistência do lado de cá, alguma coisa do tipo, ele se derrama pelas beiradas, se estraga tudo. Aí o oleiro não se dá por vencido, abraça o barro de novo, bate, concentra, compacta, tudo outra vez, inicia o processo todo, pedala e vai, forma o vaso, decora o vaso, tira o vaso devagar e põe no forno para curti-lo. E quando o processo está acontecendo, nessa última fase, a palavra do Senhor vem à mente de Jeremias, e o Senhor diz: Jeremias, Israel é assim, é como um barro na mão do oleiro, estragou. O oleiro estava tentando fazer uma coisa bonita, mas o barro não tinha consistências, ele estragou. Mas assim como esse oleiro investe, não desiste do vaso, eu não desisto de Israel e eu vou fazer tudo outra vez. Que perdeu a forma, vai poder ganhar forma mais uma vez. Agora, o que isso tem a ver com a gente hoje aqui? Encerrando esse nosso encontro e partindo imediatamente para a ceia do Senhor. Quais são as lições do oleiro para nós hoje? Eu queria afirmar apenas 3, mas eu queria que você as guardasse para o resto da vida no seu coração. Primeira lição: é preciso saber que o ordinário é essencial. Você pode repetir isso comigo? É preciso saber que o ordinário é essencial. Mais uma vez, todo mundo. É preciso saber que o ordinário é essencial. Você vê que o que se faz aqui, o que se constrói aqui é a partir do ordinário. É a partir daquilo que é absolutamente desprezível. É o barro. Deus está dizendo aqui, gente, que as grandes construções da vida, ou as grandes tragédias da vida humana, começam a partir dessas coisas ordinárias. É por isso que Jesus leva tão a sério as pequeninas coisas. É por isso que ele insistentemente diz no Evangelho que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não sabe lidar com o ordinário,
jamais vai estar apto para lidar com o extraordinário. É por isso que a Bíblia investe uma atenção enorme em coisas que a nossa sociedade acha que não são importantes. Mas a palavra de Deus sabe que as grandes complexidades da vida começam nas coisas absolutamente ordinárias, e que o ordinário é essencial. É por isso que ela, de alguma forma, nos convida a não brincarmos com o ordinário, a não brincar com toque, não brincar com sorriso, não fazer de conta que está gostando se você não está. Ela nos desafia a levar a sério o poder de um beijo. Ela nos desafia a levar a sério a força de um abraço. Ela nos desafia a não jogarmos olhares à toa na vida do outro, porque pode ser que a gente dê uma impressão que para você foi só ordinária, mas que ganhou proporções extraordinárias na cabeça dele. É por isso que, de alguma forma, ela chama a gente para lidar de modo sério com essas coisas básicas da vida, porque é aí que a vida começa. O ordinário é essencial. Quando você for andando por aí no resto do ano, repita isto sempre para você: o ordinário é essencial. Por isso, não brinque com o ordinário. Segunda lição fortíssima que a palavra de Deus nos dá é aquela que diz que é preciso tratar as coisas ordinárias da vida com carinho, porque a vida é desmantelável justamente nessas coisas. Você pode repetir isso comigo? É preciso tratar as coisas ordinárias da vida com carinho, porque a vida é desmantelável justamente nessas coisas, ou seja, ela se arrebenta aí. O oleiro está aqui, com o barro dele, pegando o ordinário, que é essencial para ele trabalhar. Ele trabalha a partir das coisas ordinárias, ele mexe e faz as grandes construções na gente a partir dessas pequeninas coisas. Mas a gente tem que tratar com carinho isso aí, pegar essa matéria com muito cuidado, porque é justamente porque ela é ordinária que ela se desmancha com muita facilidade. E aqui aplica-se aquele princípio que eu anunciei na primeira noite, de que as nossas maiores virtudes também têm sempre a ver com as nossas maiores fraquezas, não é? Porque é justamente porque esse material é ordinário e é maleável que ele pode ganhar forma. Mas é justamente porque ele é ordinário e ele é maleável que ele pode se estragar facilmente. E ele pode guardar em si impressões profundas. Pegue no barro molhado, põe o dedo lá que você vai ver que as impressões ficam. Os registros ficam. E a lição é forte. O que ela está nos passando tem a ver com a afirmação de que as grandes impressões que ficam na vida da gente são aquelas que decorrem dos toques que a gente recebeu no ato da nossa própria formação. Se o material não é consistente, essa coisa se arrebenta toda. Agora, o que isso tem a ver contigo aqui? A juventude e a adolescência são períodos onde a gente esbanja o ordinário. A gente não leva muito o ordinário a sério. É justamente a época em que a gente tem uma tendência enorme de tratar com extremo descaso as coisas simples. Isso aí, especialmente nesses dias, eu vejo a moçada dizer assim: o fulano ficou com a cicrana. O que isso significou? Eles ficaram. Significa que para eles o ordinário não é essencial. O que tem? A gente dá uns amassas uns nos outros assim, umas 3 horas, de 8 a 11h30 da noite, né? Uns beijos desses assim de sucção profunda francesa. O ordinário não é essencial, é só um beijo. O que tem a gente fazer alguma outra coisa nesse sentido? Afinal de contas, não caiu o pedaço. Não é isso que o pessoal diz? Não caiu meu pedaço. Eu às vezes vejo na televisão
nos filmes, especialmente americanos, uma frase que é repetida toda hora. O homem tem um caso com a secretária fora do casamento dele. A mulher está em casa, aí ele tem um caso, a mulher um dia descobre. Aí ele chega para ela e diz: meu amor, não significou nada para mim. Porque eu não gostava dela, eu gosto de você, foi só sexo. Só. O ordinário é essencial. E o ordinário tem um poder enorme de guardar impressões. Por isso não brinque com o ordinário, porque tem gente destruindo a vida a partir disso aí. Tem gente se desmantelando em função de que alguém brincou com os ordinários da vida dela, achando que era apenas uma relaçãozinha que não tinha nada a ver com profundidade ou seriedade, mas o ordinário é essencial. Por exemplo, olha aqui para mim, eu sei que alguns de vocês carregam traumas profundos, porque os pais de vocês brincaram com o ordinário a vida inteira ou nunca levaram o ordinário a sério. Teu pai nunca achou que te dar um beijo em casa era importante. Não, só um beijo. Eu pago a escola, eu pago as despesas dela, eu trago comida para casa. Beijo é só um beijo. E aí você cresceu, esse rapaz fechado, que aqui no Congresso fez de tudo para se abrir para alguém, não conseguiu, porque você não sabe sorrir, não sabe nada, você nunca aprendeu essas besteiras em casa, essas coisas ordinárias. Ou então você cresceu essa menina carente, que está aí ficando com todo mundo para ver se ganha os beijos todos que teu pai não te deu. Porque alguém não levou a sério, não sabia que o ordinário é essencial. Em qualquer outro nível da vida, enfie isso na cabeça, o ordinário é essencial, justamente por isso eu não posso brincar, porque aquilo que me dá maleabilidade para mudar para bem, como barro na mão do oleiro, é também a mesma coisa que faz com que de repente a vida se arrebente, sem eu nem perceber, ou deixe em mim impressões profundas que não saem. Talvez o que eu esteja dizendo a você hoje vai ser muito mais útil daqui para frente do que em relação a você administrar e tratar algumas coisas que já aconteceram com você no passado. Mas não brinque com o ordinário, porque é dele que se constroem as grandes coisas na vida. Eu fico vendo, por exemplo, as grandes tragédias humanas na palavra de Deus começaram com o ordinário. Quer dizer, Jacó podia imaginar que aquela túnica que ele deu para José ia criar um problema tão grande? É só uma túnica. O garoto é gente fina, é gente boa. Ele é que faz os melhores deveres de casa, tira as melhores notas, é mais solícito, está mais perto do pai. Uma tunicazinha para ele, os 11 vão entender. Ou um sonho que é contado e que mexe a cabeça de todo mundo, e você diz: mas meu Deus, por causa de uma túnica e de um sonho, vale a pena matar um irmão? Mas as grandes coisas acontecem na vida, as grandes tragédias, a partir do ordinário. Eu li anteontem no jornal que o homem que recebeu da esposa um banho de água fervendo, vocês leram essa história? Morreu anteontem. Por quê? Ela tinha suspeição de que ele a havia traído. E eles foram para um baile, dançaram juntos, ele e a esposa, até 2 horas da manhã. Parece que lá, durante a festa, enquanto ele dançava com ela, ele sorriu para alguém, deu um adeus. Ela meteu na cabeça que podia ser a pessoa com quem, eventualmente, ele tinha tido um caso. Não disse nada, o abraçou e o beijou, voltou para casa, cheia de ódio, disse para ele: meu amor, tira a roupa e deita na cama que eu vou ali, volto já. Esquentou água fervendo num panelão de 30 litros, lá está o coitado deitado, 3 horas da manhã, e ela vem com um panelão e joga tudo em cima dos órgãos genitais dele, arrebenta o homem, ele morreu. Agora, essa tragédia não começou em função de coisas tremendas. Suspeições, dúvidas, ciúmes. O ordinário é essencial. Ou você pensa na vida de Davi, por exemplo. A calamidade na casa de Davi, na família de Davi, não foi construída a partir de grandes coisas. Foi construída a partir de ausências, de falta de presença, de falta de diálogo, de uma conversa, de uma repreensão, de uma olhada na cara.
de corrigir um filho na hora em que ele fez alguma coisa que era reprovável. Essas coisinhas pequenininhas que vão se acumulando, daqui a pouco tem um filho apaixonado pela irmã, e o pai podia até ter percebido as insinuações, mas já achou que ele não vai fazer nunca isso, ele não vai nunca estuprar a irmã dele. E o Amnon estuprou a Tamar. E aí fica por isso mesmo, a Tamar entra em crise, e o pai diz, não, eles vão entender, vai passar, deixa o tempo curar. Não sabia que o coração de Absalão estava se enchendo de amargura pela irmã que tinha sido estuprada, e ele fica tão cheio de ódio que ele vai lá e mata o irmão. E aí o pai não confronta Absalão, deixa ele ir para longe de casa, ele fica lá, o pai diz, o tempo vai curar. E a coisa vai crescendo, a amargura vai crescendo, a amargura vai crescendo. O menino diz, eu vou arrebentar esse velho, eu vou voltar, eu vou tomar o reino, e eu vou possuir as mulheres dele no pátio do palácio, à luz do dia, para Israel inteira ver. E aí uma calamidade invade a casa do rei, que começa com o ordinário. As grandes tragédias humanas começam aí, por isso você tem que tratar do ordinário com extremo carinho. E em terceiro lugar, é preciso crer que a mesma vida que se estraga pode ser refeita, justamente porque o material é maleável. O que é bonito nisso aqui é que a palavra de Deus diz, olha, que o barro se estragou nas mãos do oleiro. E o oleiro então pegou o barro e o refez. Chamou Jeremias, o supremo oleiro, e disse, Jeremias, estragou, mas dá para consertar. Agora olha aqui para mim, meu querido. Para mim um grande consolo nessa passagem é o fato de que mesmo barros nas mãos do oleiro se estragam. Às vezes a gente pensa que os grandes estragos na vida da gente acontecem só quando a gente está longe de Deus. Mas eu estou vendo muita gente na igreja se estragar. Mesmo depois de estar na mão do oleiro, tem gente que por uma razão ou outra, assim como Israel, por brincar com o ordinário, por não dar consistência ao ordinário, a coisa se arrebenta. Eu tenho encontrado muita gente infeliz e que está rodando na roda do oleiro. Vai para os congressos do oleiro, vai para os eventos do oleiro, canta os hinos do oleiro, mas a matéria se arrebentou em algum lugar. Hoje a palavra dele para você é essa. É preciso crer que a mesma vida que se estraga pode ser refeita. E o segredo, sabe qual é? É deixar a vida nas mãos do oleiro. Só dá para consertar se estiver na mão dele. E aí ele pode curar, ele pode tratar. Ele investe em você, ele não desiste de você. Ele tem um projeto para a sua vida, ele vai insistir em aprontar esse vaso daquele jeito. Ou ele pode até dar uma virada radical, e diz a palavra de Deus, que ele afirma, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. E o verso 4 diz, o vaso se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, ou seja, dá para fazer outra coisa. Dá para fazer outra coisa. A sua tragédia pessoal não encurralou você nas mãos do oleiro, dá para fazer outra coisa. Dá para começar outro projeto, outra vida. Agora tem que estar nas mãos dele. Compare só essa situação do verso 18 com essa outra aqui do capítulo 19, verso 10, que diz assim, então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. Deus disse a Jeremias para pegar um vaso curtido, que já saiu da mão do oleiro, e lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Esse outro aqui não dá para consertar, ficou rijo, ficou duro, ficou curtido, saiu da mão do oleiro, quebrou, está quebrado. A grande garantia de que a vida pode recomeçar sempre, gente,
é manter o ordinário maleável, manter as coisas essenciais da gente abertas, manter isso aí disponível na mão de Deus, não tirar da mão dele, porque na mão dele dá sempre para refazer o projeto todo. Hoje de manhã, antes da gente partir para a ceia do Senhor, eu queria orar com você a esse respeito. Queria que você voltasse para casa com essa seriedade acerca do que é simples. Não brinque com a simplicidade. Nossa sociedade em volta de alguma forma quer nos empurrar para a ideia de que as grandes coisas da vida são as grandes coisas. Mas a palavra de Deus diz que as grandes coisas da vida são as pequeninas, são as simples, são aquelas que estão ao alcance da mão da gente todo dia, dos olhos, da boca, do sorriso, do tato, do olhar, da resposta. Vamos ficar em pé um pouquinho e vamos olhar para dentro, para o coração. O ordinário é essencial. Não desperdice o ordinário. O trate com carinho, porque ele é muito impressionável, ele recebe marcas com facilidade, que às vezes dão trabalho de curar. Mas todas elas são curáveis, se a gente deixa a vida nas mãos do Senhor, do oleiro. Pode ser que você tenha estragado alguma coisa no caminho. Pode ser que você tenha perdido a forma. Pode ser que você olhe para si mesmo e diga: eu me arrebentei. Mas o Senhor hoje chama você de volta e diz: não sai da roda não. Deixa eu pedalar. Eu vou bater, compactar. Eu vou recomeçar tudo outra vez. Eu não desisti de você. Eu tenho um projeto para você. Ainda que você ache que aquele primeiro estragou, o Senhor diz: eu tenho um projeto para você. E eu vou refazer isso tudinho. Deixa eu tratar de você. Fica aí. Fica aí. E daqui para frente, leva o ordinário a sério. Trata as coisas simples com carinho. Não desperdice besteiras. Besteiras são matéria-prima para as grandes construções na vida. Leve as fagulhas da sua vida muito a sério. Elas podem promover grandes incêndios. E acredite que assim como do barro Deus fez do homem, Ele continua todo dia, do barro da vida da gente, construir seres humanos com grandeza. E as grandes construções começam daí, dessas coisas básicas que não podem ser descuidadas. Os maiores seres humanos que eu conheço são aqueles que levaram a sério as coisas básicas, aqueles que nunca brincaram com o que é básico. Os Gandhis da vida surgem do que é básico, de pequenos princípios. Os grandes heróis que a humanidade já conheceu nasceram daí, de tratar com simplicidade e com seriedade as coisas pequenas. Os grandes santos da história nunca foram pessoas magistralmente extraordinárias, sempre foram pessoas que respeitaram as coisas simples. As pessoas mais sadias que eu conheço também são essas, as que levam a sério as pequeninas coisas, que as tratam com respeito, não só em suas próprias vidas, mas como na vida do outro. Os melhores pais que eu conheço são aqueles que nunca relegam ao segundo plano uma lagrimazinha, um pedido de um filho que diz: fica um pouquinho mais, porque é aí que nascem as grandes construções ou as grandes deconstruções. Então, leve isso a sério. Eu queria orar com você. Se essa palavra de Jesus alcançou você em alguma situação, uma virada qualquer aí da roda, onde você estava perdendo a forma, ou onde você até já perdeu, mas você acredita que o que Deus diz aqui é verdade. Você quer sair daqui levando o ordinário a sério, tratando essas coisas pequeninas com carinho, porque elas são delicadas.
impressionáveis. Ou quem sabe sair daqui com a certeza de que o que estragou vai ser refeito. Isso é um processo. Às vezes no momento parece que nada está acontecendo, mas assim como o oleiro com a mão no barro, de repente a coisa aparece. Acredite nisso. Mantenha a vida na mão dele. Se você quiser orar, dê uma chegadinha, uma chegadinha aqui em volta dessa mesa, enquanto a gente canta um louvor gostoso. Venha. Quem sabe são alguns pais também que vão vir dizendo: ó Jesus, me perdoa porque eu não levei a sério as pequeninas coisas. Ou maridos, às vezes a sua esposa está sofrendo, o casamento está acabando. Não é porque você adultera, trai, engana, rouba, não, é por causa das pequeninas coisas. Falta de olhar, falta de carinho, falta de sorriso, falta de um gesto, falta de um toque, falta de um abraço, falta de uma atenção. O ordinário é essencial. Às vezes teus filhos estão padecendo, não é porque você muda de 6 em 6 meses para outra cidade, não, é porque você está presente, mas não está presente, é porque você não leva a sério as pequeninas coisas. Às vezes você está aí sofrendo com sentimento de culpa, ou se sentindo desprezado, achando que o pessoal não quer mais nada com você. Você não sabe por que foi, que você não levou a sério as pequeninas coisas. Você ficou com garotos, com garotas todo dia, toda hora, achou que era brincadeira, construiu uma reputação que estragou você. Não faz isso. As pequeninas coisas são essenciais. O ordinário é essencial. Você sabe quais são os seus ordinários que precisam ser levados a sério. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um
sem que o que eu vou dizer agora estrague o que nós estamos fazendo juntos aqui, eu quero apenas pedir o seguinte: o gerente do SESC, o senhor José Rubens, pede para tirarem da frente do portão de entrada de carros os veículos Monza, placa GTS 6597 vermelho, o Del Rey, placa HK 0192 cinza, porque há uma fila de sócios querendo entrar no clube e não estão podendo, porque esses carros estão na entrada. Os donos, façam isso o mais rápido possível agora, por favor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que o Senhor quer colocar em nós é um tesouro riquíssimo, ainda que os vasos sejam de barro. Deixa Ele encher hoje, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eis aqui esse povinho querido Teu, Senhor Jesus. São Teus filhos, filhas, são barro. Todos nós somos barro, barro, porque o homem é barro. Nós somos barro, Senhor. E no nosso vício, nós não somos mais do que a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E nós estamos aqui como barro nessa geração, pedindo que Tu nos refaças. Estamos aqui dizendo, Senhor, que algumas coisas se estragaram na gente. Mesmo enquanto nós estávamos aqui no ambiente da casa do oleiro, alguma coisa estragou, Senhor. Nós queremos deixar na Tua mão, Jesus. Queremos pedir que Tu refaças isso que se estragou. Que Tu não desistas de nós. Que o Teu projeto para nós seja insistente. Queremos pedir hoje, ó grande oleiro, que o Espírito Santo venha sobre nós. Venha umedecer essa matéria. Não deixa que a gente endureça. Não deixa que esse barro fique pedrado. Mantém nossa alma úmida, Senhor. Maleável, trabalhável, mutável, convertível, para que ela seja sarável, seja curável também, Jesus. Quero pedir hoje, Senhor Jesus, que Tu venhas aqui, dar essa certeza de que Tu estás iniciando processos novos na vida de cada um. Perdoa o pecado, Senhor. Tira marcas, impressões que ficaram na memória, na lembrança, nos traumas, na raiva, na amargura, no ódio que deformou a vida, que estragou, que rebelou. Ó Deus, por favor, traze tudo de volta, acalma o coração. E eu peço hoje que Tu nos ajudes a sairmos daqui levando as coisas ordinárias a sério. A maneira como a gente levanta, como a gente diz bom dia, como a gente sorri, como a gente olha, como a gente trata, como a gente fala. Ajuda-nos, Senhor, a saber que as pessoas vivem disso e que nós também vivemos disso. Ajuda-nos, portanto, a não brincarmos com essas coisinhas simples que são a matéria-prima das grandes construções da vida da gente. Ajuda-nos a valorizarmos essas pequenas coisas, a não vendermos nada disso barato, Senhor. Ajuda-nos a levarmos isso a sério e a sermos generosos com as pequenas coisas. Quero pedir que seja assim, que hoje o Teu Espírito esteja iniciando processos de cura, de tratamento e reiniciando projetos de vida aqui, compromissos de vida. Eu peço que seja assim, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Eis aqui a Tua mesa, e nós queremos nos aproximar dela com temor e com tremor, e com alegria e celebração, em nome de Jesus. Amém.